Fala, concurseiro! Guilherme Guimarães falando aqui de um cenário novo. Eu estou aqui em Bauru, para quem não sabe, eu sou do Presidente Prudente, e minha filha, que está aqui na cama, se alimentando. A gente veio fazer uns exames aqui com ela. Minha filha é acompanhada aqui por uma equipe médica aqui em Bauru. E eu não vou deixar de fazer vídeo para vocês, estou fazendo vídeo aqui do meu celular. E o que eu vou falar hoje? Será que a prova da PRF realmente foi uma das provas mais difíceis da história? Vamos discutir um pouco isso hoje. E também eu quero trazer sobre a aplicação, comparecimento, grau de dificuldade da prova, a quantidade de questões que podem ser anuladas e vamos falar sobre a nota de corte. Então vamos começando aqui falando sobre a aplicação da prova. Muita gente falando que a aplicação foi tranquila. A maior parte dos meus alunos falou que foi sossegada, teve um ou outro que falou que teve problema. Parece muito relacionado à equipe que está aplicando a prova, a equipe de fiscais. Teve um aluno que até falou que enquanto estava chegando o pessoal estava marcando ainda as carteiras. Eu vi outros relatos de gente falando de problemas em relação a questões sanitárias, mas foi pontual. E também tudo isso está relacionado com a quantidade de pessoas que compareceu. Nós tivemos um dos índices talvez mais baixos de comparecimento em concursos da PRF. Normalmente varia as faltas entre 20% a 30% e houve alunos dizendo que tinha sala com 50% de comparecimento. Olha a quantidade de pessoas que faltou, mostrando aí um momento delicado que a gente vive. Muitas pessoas resolveram ficar em casa. Então isso facilitou a aplicação da prova e a organização da prova, mas tivemos problemas em alguns lugares, a gente não pode negar isso. Esse é o relato aí que você pode acompanhar. E vamos falar então agora sobre o grau de dificuldade da prova. E cara, aqui eu preciso tomar muito cuidado. Apesar de muita gente falar que a prova estava muito difícil, ou difícil, né? Eu fiz uma enquete aqui, tivemos mil participações e dessas 1000, 89% disse que estava ou muito difícil ou difícil aqui no YouTube. Então a quantidade de pessoas falando que essa prova estava pedreira foi muito alta. E o que significa isso? Que o pessoal achou complicado realmente a prova. Só que isso é muito subjetivo, né? Uma pessoa que está mal preparada pode achar algo muito difícil e uma pessoa que tenha conhecimento total de uma matéria pode achar tudo muito fácil. O que a gente precisa usar como parâmetro aqui é um grau comparativo. Comparar com a última prova para poder dizer se está fácil ou difícil. Só que isso a gente teria que fazer em cada matéria, né? Então, o que eu verifiquei, e eu analisei a prova, né? Eu fiquei analisando cada matéria, é que português, o pessoal falou que estava muito difícil, e eu acho muito por causa de um texto que estava pedreira mesmo, um texto mais complicado de entender. Esse texto complicou muito. E eu vejo muito da dificuldade que o pessoal está falando é porque a prova realmente foi diferente do padrão CESP. Isso eu acho uma pena. Eu acho uma pena esse tipo de comportamento do CESP. Porque o concurseiro, ele trabalha com tendências. Ele trabalha com estilo de prova. E isso direciona o estudo dele. Quando a banca resolve inovar num concurso, isso complica o estudo do concurseiro. Porque ele se perde. Então, a interpretação de português caiu pesadíssimo, nós tivemos pouca gramática. E a interpretação do CESP é difícil, então a prova de português estava bem mais complicada. Inclusive, eu fiz uma enquete aqui e tivemos aí 59% colocando que a prova de português era da prova mais difícil desse concurso. Então o pessoal teve muita dificuldade em português e a gente teve muita questão. Além disso, uma matéria que não tinha sequer caído no último concurso, apesar de estar no edital, que era o Manual da Redação Oficial, né, nesse concurso apareceu 5 questões. Então, olha como a banca ela não trabalha com um tipo de prova que você pode esperar alguma coisa. Então, assim, ela chega com uma matéria que nem tinha aparecido no último concurso da PRF, com 5 questões agora. E a pessoa desavisada, né, que fala, não, eu vou... Teve um pessoal, eu até fiz um vídeo sobre isso, que falava assim, eu não vou estudar porque isso aqui nunca caiu, olha aqui, vou usar a lei de tal. E eu falava, cara, cuidado, ó, licitação, pô, estuda, não custa nada, estuda só esses tópicos aqui, manual, estuda. Se você olhar lá no meu vídeo que eu fiz sobre
o que estudar está lá, Manual de Redação Oficial, porque o CESP gosta, pelo menos na PF sempre cai, né, 2, 3 questões, só que eles vieram com 5 questões, então os caras, nem o mais otimista em relação a essa matéria ia achar que caía tanto. Então o CESP mudou muito a tendência da prova, a tendência de cobrar as matérias, e pesou a mão em várias matérias. Então pesou a mão em português, pesou a mão em constitucional, e cara, constitucional é um capítulo à parte, eu vou analisar aqui e mostrar para vocês de maneira muito objetiva como essa matéria estava muito mais difícil. E o que é uma matéria difícil também? Porque muita gente fala, estava difícil e tal, fica um negócio muito subjetivo. Mas em outras matérias eles facilitaram, física facilitou, porque caiu muito questão teórica, só que daí muita gente estava se preparando para a prova com conta e acabou desistindo. Inclusive eu falei isso no meu vídeo sobre a parte de física. Nós tivemos uma prova de direito administrativo do mesmo nível, né? Uma questão ou outra ali, o sindicabilidade ali para baixo da última prova. Mas nós tivemos penal e processo penal um pouco acima, né? Com algumas questões diferentes. E nós tivemos aí uma prova de trânsito muito diferente do esperado. Novamente, o CESP saindo do que a gente espera, né? Então você esperava fazer questões de crime no trânsito. Afinal, o policial trabalha isso no dia a dia. O crime no trânsito é uma coisa super presente, né? O policial todo dia trabalha, por exemplo, com a questão da alcoolemia. Então você esperava que caísse esse tipo de questão e não caiu nenhuma. A gente esperava que caísse CTB e não caiu nenhuma. Então isso é muito complicado. Isso me lembra 2009, quando eu fiz, que a gente esperava que caísse resolução, e eu estudei muito resolução e não caiu uma resolução. Então é complicado essa questão do concurso, não trabalhar com uma expectativa, né? Não trabalhar dentro de uma linha. Então isso daí pega o aluno de jeito, e às vezes o aluno ele sai destruído, né? Porque ele tem uma expectativa, não, isso dá crime, eu vou conseguir fazer uma questão lá, e não acaba encontrando só questões de resolução. Eu não achei a prova de trânsito muito mais difícil que do ano passado, mas complicou por causa disso, né? A resolução é muito mais decoreba que o CTB, né? Tem muito mais detalhe, na verdade, e isso acabou pegando muita gente. E deixa eu só provar para vocês por que a prova de constitucional estava muito mais difícil que do último ano. Se você pegar a prova do último ano, era só questão de lei seca, cara. Ó, uma questão em caso de iminente perigo público, poderá propriedade particular, artigo 5º. Teve uma questão aqui falando de competência do policial rodoviário federal, tudo na Constituição. E daí você vai pegar essa prova e o CESP, o que ele fez? Ele pegou e cobrou jurisprudência. Há muito tempo não cai jurisprudência em constitucional. Caiu jurisprudência em penal, né, como caiu em uma questão ou outra, mas em constitucional nunca caiu jurisprudência. Então ele falou sobre manifestação pública, né, em defesa da abolição do crime, que é uma jurisprudência lá da Marcha da Maconha. Depois ele falou sobre escusa de consciência, que é uma questão doutrinária, você tinha que saber o que é escusa de consciência para poder resolver essa questão. Então, novamente, não foi para a letra de lei, né? Claro, você precisava um pouco da letra de lei para responder, mas você precisava saber o que era escusa de consciência. Depois, uma questão de jurisprudência sobre habeas data. Então, assim, esse tipo de questão, esse tipo de prova de constitucional mostrou que o CESP trabalhou em outro nível do que a PRF estava, então, trabalhando historicamente mesmo. E isso daí é mais difícil, porque jurisprudência é muito mais difícil você acessar, né? O concurseiro da PRF não lê jurisprudência como um concurseiro, sei lá, de delegado, juiz. Um concurseiro da PRF não vai ler uma doutrina pesada, em geral, né? Tem alguns cursos que até aprofundam um pouco. E daí você vai olhar a prova, cara, uma prova bem doutrinária, inconstitucional, e isso daqui pegou bastante. E sobretudo, o português já vindo difícil, né? Inglês e espanhol talvez não tenha sido difícil, mas se você acompanhar a nota dos alunos em inglês e espanhol nos simulados, você vai ver que era muito baixa. Então, o cara já pegou 8 questões e com textão, daí depois pegou português com um texto difícil, e, cara, isso eu acho que baixou a moral. E até matérias que estavam mais fáceis, na minha opinião, como direito administrativo, que estava mais ou menos do mesmo nível, o cara já estava desanimado, e daí isso daí falou, pô, essa prova estava muito mais difícil. Então eu achei a prova mais difícil que nos últimos anos, até porque português estava mais difícil, o trânsito estava diferente, né? Estava diferente.
E isso daí vai impactar na nota. Com certeza vai impactar na nota, eu não tenho dúvidas. A minha aposta é que a gente vai ter uma diminuição da nota de corte, por causa da dificuldade da prova. Eu tive alunos, cara, que estavam tirando uma média de 70 até 80, variando nos simulados do Caveira, do Missão. E chegou nessa prova, o cara fez menos de 50, por causa da dificuldade que foi esse concurso. Então, qual que é a nota de corte? E quando eu for falar na nota de corte aqui, é um chutaço, porque a nota de corte vai depender muito da quantidade de questões anuladas. E essa prova a gente não vai ter repetição do último concurso, que nós tivemos 12 questões anuladas. Não creio que vai ter isso daí. Eu acho que vai variar de 6 questões, 4 questões anuladas. Tem algumas questões claramente que devem ser anuladas, como o Constitucional, que novamente cobrou estado de sítio. CESP, pelo amor de Deus. Cara, vocês cobram estado de sítio na prova da PF, e estava fora do edital, foi anulada, agora cobraram na PRF. Cara, o CESP adora cobrar estado de sítio não estando no edital. Então esse tipo de questão para mim vai ser anulada, pô, só se eles pisarem muito feio na bola para manter esse tipo de questão. Tem outras questões que estavam muito mal explicadas, estavam incompletas. Essas questões têm grande potencial de ser anulado. Então ali 4, 6 questões, quem sabe alguma coisinha a mais ali vai ser anulada. Isso vai mudar a nota de corte, porque muita gente vai aproveitar esses pontos. Mas o que a gente viu aqui? No último concurso, a nota média foi 6 e 7. Né? Isso daqui, o Olho na Vaga, o site lá, muito bom, que normalmente acerta aqui as notas de corte ou fica muito próximo. Tá? A média do último concurso foi 6 e 7. A média desse concurso está 5,5. Cara, como não dizer que esse concurso foi mais difícil? Cara, 1,2 ponto de diferença. Muito mais baixo a nota média. E qual que é a nota de corte que o Olho na Vaga hoje, aí, no dia 10 de maio, está colocando? Nota de 68 para você ter sua redação corrigida. Olha a minha filha falando aí. Nota de 68 para você ter sua redação corrigida, enquanto no último concurso a nota foi de 88. Claro, né, depois daquelas 12 questões que foram anuladas na prova. Então, olha a diferença que foi. E a nota final foi 106 para você, a nota final meio que média, né? Porque o último concurso foi regionalizado para você ser aprovado. E eles estão colocando que a nota final, né, para você ser aprovado ali nas 1.500 vagas, né, 77, lembrando que eles podem chamar os 500 excedentes, essa nota pode ser menor. Então, a nota de corte, na minha opinião, vai baixar. Eu acho que essa projeção do Olho na Vaga está correta, porque a prova foi muito mais difícil, né? Sobretudo por causa das matérias. Português, que é uma matéria muito grande, trânsito, que mudou muito. E eu esqueci de falar de um ponto, que foi a redação. Cara, a redação, quando eles me falaram a proposta no primeiro momento, eu falei, pô, tá tranquilo, nossa, um assunto bem batido. Só que, cara, a execução dessa proposta, o jeito que foi cobrada, ficou muito confuso. Tem um gráfico lá que ele é contra uma ideia comum, né? Que, na verdade, a lei ajuda a diminuir os crimes, as mortes no trânsito. Então, isso daí pode ter embolado na cabeça de muita gente teve que colocar 2 assuntos. Professores de redação com muita experiência acharam confusa essa redação, e tudo isso, toda essa salada, faz com que a prova fique mais difícil. Porque se tem uma redação que fala simplesmente sobre acidente de trânsito de uma maneira muito mais aberta, facilita que a pessoa desenvolva as outras questões da prova. Mas quando vem um tema difícil, você faz com que a pessoa gaste mais tempo e dificulte as resoluções das questões. Então, toda essa salada faz com que a gente tenha, na minha opinião, uma das provas mais difíceis da história da PRF, né, pelo que eu conheço, pelo que eu já vi. Uma prova com português pesado, com constitucional, assim, a constitucional muito mais difícil. E, apesar de ter matérias que, na minha opinião, não estavam tão difíceis, o conjunto da obra fez uma prova mais difícil, uma prova que pegou muita gente, que saiu do padrão, né, sobretudo isso, saiu do padrão da PRF. E você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo de maneira objetiva, né? O que você acha da prova, o que você acha que pegou, quanto que você acha que vai ser a nota de corte. Ó, a nota de corte para ir para a segunda etapa, por enquanto, está aqui em 68, para você ir para a segunda etapa. Quanto que você acha que vai ser essa nota de corte? Eu acho que isso aqui vai aumentar depois das anulações, mas, por enquanto, essa nota, vamos conversar e bora estudar. Valeu, pessoal!